Bom dia na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos dê forças para prosseguir nesta jornada que Ele nos colocou. Desejo que Ele cure, liberte, salve, console os corações. Em nome do Senhor Jesus Cristo, todos sejam recompensados pelo trabalho que fazem em prol da obra de Deus. Nós queremos tomar uma escritura, Romanos, capítulo 1. Eu quero me basear especialmente no verso 20. Mas vamos ler também o do 18 até o 22. Do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade pela injustiça. Visto que o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. É um verso que a gente deve realmente meditar nele, porque a palavra diz que ninguém jamais viu a Deus. Mas Deus se manifestou aos homens. Então, visto que o que de Deus se pode conhecer. Isso quer dizer, nós não conhecemos Deus na sua totalidade, mas em parte conhecemos. Visto que o que de Deus se pode conhecer, então Deus se deixou conhecer em parte. Neles se manifesta, porque Deus lhes manifestou. Então Deus, Ele manifestou ao homem em carne humana. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Eu vou repetir o verso 20, porque eu quero falar sobre esse assunto, inexcusáveis. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, porque tudo que é visível foi criado do invisível. Porque as coisas visíveis vão perecer e as invisíveis são eternas. Mas pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Então você percebe que a natureza deixa todo homem inexcusável diante de Deus, porque elas manifestam a glória de Deus. Os céus manifestam a glória de Deus. O salmista escreveu o Salmo 19, Creio que sim. Pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis. Pois tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes seus raciocínios se tornaram fúteis e seus corações insensatos se obscureceram. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Então vejam bem que Deus
criou as coisas visíveis das que são invisíveis, e elas manifestam o poder de Deus. Os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra, estende-se a sua voz e as suas palavras até o fim do mundo. Então, inexcusáveis. Os homens, eles não têm como se desculpar, dizendo que não sabia, pois está escrito também na carta aos Romanos que a natureza mostra e deixa todo homem inexcusável. Acabamos de ler. Mas os homens, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos ao recusar o convite de Deus para a santificação e aceitarem a graça de Deus. Os homens gostam da idolatria. Eles sempre colocam um homem na sua frente como seu Deus quase que literal, porque aquele homem às vezes é muito simpático, é muito carismático e usa um dom que Deus deu de cura ou de pregação. Então aquele homem se torna um Deus para as pessoas. E o que ele diz se torna uma realidade, sem que as pessoas consultem a Deus, sem que as pessoas consultem se aquilo é correto com a palavra de Deus, mas ele disse, ele é um homem usado por Deus, tem um dom, que o homem ama a idolatria, o ser humano, né? Ele ama a idolatria. Mas vejamos, meus irmãos, a palavra inexcusável, né? Justamente apresentar desculpas. Tem outros significados, mas nesse sentido aqui, apresentar-se desculpas, dispensar-se, excusar-se. Na parábola da grande ceia, Jesus mostrou isso em Lucas 14. A parábola começa no verso 15. Então, o homem fez uma grande ceia, convidou a muitos e na hora da ceia mandou o seu servo dizer aos convidados: vinde, pois tudo já está preparado. Mas todos a uma começaram a excusar-se. Disse-lhe o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me des por escusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-los. Rogo-te que me des por escusado. O outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Então o servo, voltando, falou tudo ao seu senhor, que indignado disse ao seu servo: sai depressa pelas ruas e bairros da cidade e traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Então vejam bem que estas desculpas, excusar-se, eu já tenho a minha igreja, eu já tenho isto, eu já tenho bastante entendimento da Bíblia, talvez possa ser a mesma coisa que aconteceu aqui nessa parábola. És inexcusável, ó homem, quando julgas ao outro, né? São Paulo escreveu isso também na carta aos Romanos, no capítulo 2. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, pois te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas o outro, porque tu que julgas fazes o mesmo. Então, o homem, quando ele pratica algo que é contrário à palavra de Deus, quando ele ensina algo que é contrário à palavra de Deus, mas ele está lendo a Bíblia e ensina o contrário,
Quer dizer, não adiantará ele apresentar desculpas depois. Eu não sabia. Por isso é que Paulo escreveu a Timóteo no seu capítulo 2. Ele estava dando conselhos ao obreiro para ser aprovado. Você pode ler isso, segunda carta a Timóteo, capítulo 2, começando no verso 14. O título é O Obreiro Aprovado. Ele diz, eu vou ler a partir do verso 22. Foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam a Deus. Então eu poderia, de alguma forma, invocar a Deus tendo um coração cheio de adultério, cheio de ira, cheio de maldade, cheio de coisas mundanas, que é do mundo, e ainda estar, de alguma forma, buscando invocar o Senhor. E rejeita as questões insensatas e absurdas, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, corrigindo com mansidão os que resistem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. E que se desprendam dos laços do diabo, por quem haviam sido presos para cumprirem a vontade de Deus. Porque as questões insensatas e absurdas produzem contendas, e as contendas produzem ira, as contendas produzem revoltas, as contendas produzem inimizade, e ao servo do Senhor não convém contender, buscar a paz com todos, mas sim ser brando para com todos, apto para ensinar, ser paciente, esperar, dar tempo. E a correção deve ser com mansidão aos que resistem. Então a gente deve continuar a mostrar essas coisas na palavra, mas não com ira, não com contenda. Agora o conselho é que se desprendam dos laços do diabo. Meus irmãos, os cristãos têm se laçados, têm deixado ser laçados, caídos no laço do diabo por coisas simplesmente mundanas que não edificam a fé, mas trazem inimizade. Porque as coisas são as disputas do mundo, em todos os sentidos, trazem ira, contenda, revolta, inimizade. O conselho aos obreiros e a todos os irmãos, desprendam dos laços do diabo, porque haviam sido presos. Por quem haviam sido presos, por quem havia sido. Então, se nós éramos presos nas coisas do mundo, nas diversões do mundo, nas disputas do mundo, e Deus nos libertou, mas o diabo, ele é astuto, ele é sagaz, ele quer prender de novo aqueles que um dia foram livres dessas disputas de coisas do mundo, do reino do mundo. Nos desprendamos de todas essas coisas. Fomos presos um dia, fomos libertados, vamos deixar nos prender outra vez? Hoje nós estamos para cumprir a vontade de Deus, lutar para ter em nós a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Agora, a Bíblia está aí exposta, a natureza está aí exposta das coisas celestiais, do poder de Deus, das maravilhas de Deus. Então não adianta depois nós
começarmos a nos desculpar. Somos agora inexcusáveis diante de Deus, diante da sua palavra, porque Deus não tem deixado, como Paulo escreveu em Atos, não tenho deixado de vos dar, de vos escrever, de vos anunciar todo o conselho de Deus. Desprendam-se daquilo que tem aparência apenas de Deus, mas na verdade são cultos pecaminosos. Na verdade não tem a verdade ali, tem a parte dela, e Deus é a totalidade da verdade. Deus é a verdade, pois Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E fora deste conteúdo bíblico, não adianta se a coisa é bonita, se a coisa é bela, pareça ser, vai chegar no final e a pessoa decepcionada, se ele tiver um pouquinho de fé genuína no coração. Tudo aquilo que é falado fora da palavra de Deus cairá por terra. A única coisa que permanecerá é a pura e genuína palavra de Deus, pois Jesus disse: os céus e a terra hão de passar, mas as minhas palavras não. Não adianta tentar, eu não sabia, porque todos estão sabendo. Olha, que Deus tenha misericórdia e nos ajude a continuar nessa luta, nessa batalha, trazendo as Escrituras aos corações. E abençoe a todos os nossos ouvintes, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus.